Aconteceu que eu fui despejada de onde eu morava. E daí não tinha onde recorrer, né? Aí fui no CRAS, aí eles mandaram nós aqui para o Centro Pop. Daí do Centro Pop mandaram nós para o albergue, trouxeram nós aqui. Sinto saudade das coisas íntimas, que foi da minha mãe, que ficou para trás, deixei, e meus animaizinhos. Eu sinto saudade. Algumas coisas que eu possuí, que eu comprei, ficou. Mas os que eram da minha mãe, íntimo dela, do casamento dela, que ficou para trás. Isso eu sinto saudade. Para não dizer que eu não trouxe nada, quando eu saí de lá, eu peguei 3 cobertas, 3 mantinhas, que está no depósito ali. Foi a única coisa que eu peguei. Nem documento, nada, não peguemos. Só o do meu marido, documentos pessoal ficou, os outros ficaram tudo lá. Quando eu cheguei aqui, eu até chorei. Pensei, olhei para todo lado, falei, lugar estranho, casa estranha, não é onde eu estava, não é mesmo, e nem a casa onde eu vou morar. Falei, mas se Deus quiser eu vou vencer. Fiz novas amizades, todos que chegam aqui, os acolhidos, que nem eu, chego aqui, logo eu já procuro fazer amizade com eles, ajudar eles numa coisa, noutra que eles precisam, ensinar, falar, ó, tenham paciência que vocês vencem. Lute, sigam as regras deles. Eles têm regra, tem regras. Siga a regra, não sai da linha. Porque saiu da linha, aí sabe que daí o bicho pega. É duro perder a vaga e ficar na rua. Por causa da cabeça que não funcionou direito, veio bobeira. O albergue surgiu de uma necessidade concreta da cidade de pessoas em situação de vulnerabilidade social e que tinham uma demanda por um cuidado e uma resposta para essa necessidade específica de vulnerabilidade delas. Inicialmente, esse trabalho ele surgiu na forma de distribuição de sopas. A partir da distribuição de sopas, foi se identificando a necessidade de oferta para permanência em dias de frio, em dias de chuva, de pessoas que estavam em condição de desabrigo ou por algum motivo estavam em situação de rua. Ao longo dos anos, o albergue ele acabou se consolidando como uma referência no acolhimento, no atendimento dessas necessidades básicas e também como um ponto para transformação da vida dessas pessoas, para elas poderem se reorganizar seus vínculos, né, familiares, sociais e também conquistarem novamente um espaço em sociedade. Olha, no começo eram pessoas assim totalmente vulneráveis e hoje não, hoje a maioria das pessoas, não digo a maioria, mas uns 50% das pessoas que chegam até aqui, eles estão em busca de uma oportunidade. O estado emocional dos acolhidos quando eles chegam no acolhimento é um estado emocional fragilizado, bastante fragilizado. É porque o acolhimento às vezes é uma das últimas alternativas que eles têm para conseguir sair da situação do que estão. Então, muitos reclusos, muitos, às vezes até agressivos, né, devido à situação no qual se encontram, alguns até esperançosos por estarem aqui. Então, eles chegam bastante fragilizados no serviço. A maior trava é fazer com que as pessoas voltem a acreditar nelas mesmo. E tem uma frase bastante conhecida que é: eles até saem da rua, mas a rua não sai deles. Mas o principal motivo, né, para a gente buscar fazer um resgate é buscar essa crença neles mesmos, na potencialidade deles. Com certeza tem bastante falta de autoestima, falta da percepção de si,
A gente tem uma sociedade que desacredita dessas pessoas, então não somente a gente tem que resgatar eles, né, mas também tem que mostrar para a sociedade que eles são pessoas também boas. Bom, aqui tem ali uma parte de biblioteca que você pode ler, só que por causa do meu horário, o que eu faço? Eu geralmente durmo, né, porque na minha folga eu durmo. Saio, dou uma volta assim, vou nos mercados, como alguma coisa, faço um lanche. Daí volto mais ou menos umas 3h30 e entro pra dentro. E mais mexo no celular, né? Aí vendo redes sociais, essas coisas. Né? E direcionar, muitos deles chegam procurando por trabalho, para fazer documentação, por problemas de saúde. E o meu trabalho é direcionar eles, né? E encaminhar eles para os direitos, né? Que a gente trabalha com garantia de direitos. A gente quer que elas partam daqui para frente e que melhorem de vida, né? Esse é o objetivo da casa, né, do albergue. Dificilmente passar por uma semana sem alguém nos procurar. Muitas vezes pessoas que chegavam com mochila e perguntavam aonde é o albergue. Quando a gente apresentava a casa aqui, eles até se assustavam um pouco, né? Porque era um prédio grande, bonito, aparência boa, né? Eu acho que eles imaginavam encontrar algo pior, né? Então, muitas vezes a gente se surpreendeu com isso. A primeira coisa, você olha e você pensa, nossa, eu caí, né? Só que ao mesmo tempo grata. A primeira sensação foi grata, porque eu pensei, pô, vou ter um lugar para eu dormir, vou ter um lugar para eu comer. A primeira coisa que eu já tive gratidão de estar aqui. Olhei as pessoas diferentes, mas isso é normal, que quando você entra numa empresa que você não conhece as pessoas, você também tem aquela desconfiança. Depois fui fazendo amizade e vi que eram pessoas bacanas, né? Porque eu percebi que as pessoas que coordenavam a casa e que estavam aqui dentro estavam com a melhor das intenções. Então, se a gente olhar o preconceito, é claro que você não vai auxiliar, né? Mas aí eu olhava o objetivo da casa. Aí eu me direcionava no objetivo e eu esquecia os preconceitos, né? Eu entendia o porquê. Olha, eu acho que as dificuldades do albergue foi o conhecimento, né? A divulgação do trabalho que é feito aqui dentro. Porque o albergue é uma casa discreta, trabalha discreta. E muitas pessoas cultivam o preconceito por não conhecer. As pessoas, elas chegam até o albergue através de um encaminhamento de uma parceria que nós temos com o município de Cascavel, via Secretaria da Assistência Social, e o serviço de abordagem social ou Centro Pop são os responsáveis pela solicitação dessa vaga. Então, a partir do pedido da vaga, havendo vaga disponível das 50 pessoas que nós podemos atender simultaneamente, essa pessoa ela é recebida aqui pelo educador social. O educador social vai apresentar à instituição as normas de permanência e também coletar alguns dados dessa pessoa para preenchimento de fichas, para acompanhamento dos nossos técnicos. Antes de nós, eu conversei com o Coronel Bart em Curitiba um dia, que eu não conhecia ele, mas foram eles que tinha a Sociedade Espírita, e aí eles acharam por bem fazer na época um albergue por causa da situação das pessoas de rua, né? E aí era muito hilário, porque eles saíam com a viatura, né? Para catar o pessoal de rua, e eles fugiam, tá? E era para trazer para cá. Eu vou dizer para você que era muito pobre. Chovia mais lá dentro que lá fora. Para você fazer, naquela época, era servir sopa só, na parte da noite, né? Era a dificuldade até para comprar um saco de guerreira de arroz na época para fazer essa sopa, né? Então, depois a gente começou a fazer rifas, né? Para conseguir arrecadar um pouquinho, né? Aí, quando a gente mudou aqui pro novo, você imagina a gente construindo e atendendo, né?
é difícil. Daí, quando a gente mudou para cá, eu tinha essa minha amiga que eu vim para cá por causa dela, ela fazia doce. Nós comprava fruto lá no Ceasa e ela fazia doce. E eu saía, tinha um fusquinha na época, saía vender doce. Então, ganhava aí uns 70 por semana, era pouco, tá? Daí vendia, tinha uma floricultura que recebia as flores que os mercados devolviam, e ela passava para nós e eu saía, eu digo que eu saía vender flor vencida. Eu vendia. Então foi assim, foi muito batalhado na época, né? Eu lembro que a Telepar, na época era a Telepar ainda, ela passou pra gente os vasos, coisas sanitárias para os banheiros, fizeram uma campanha. Então as firmas faziam essas campanhas e passavam, né? E foi aí que a gente foi conseguindo, porque quando nós estávamos construindo, eu lembro que a gente fazia tipo um pedágio ali na frente da catedral, coisa assim, né? Então o pessoal dizia assim, vocês não têm vergonha de ficar arrecadando dinheiro para esses malandros, para esses bêbados? Você sabe, falava tudo que é coisa. Mas até hoje eu vejo assim que quando eu às vezes falo no albergue, a pessoa diz assim, nossa, mas como é que se... mas lá não é assim como vocês estão pensando. Eles acham que aqui é um depósito de pessoas. E não é isso que foi, né? Mudou muitas coisas, o estilo de atendimento, mudou as regras da casa, mudou muita coisa. Mas o fundamental, que seria o lado humano, sempre existiu. O que mudou foi o seguinte, quando era no albergue velho, que eu digo, a gente só tinha, era voluntário e não tinha funcionário, tá? Daí depois não, daí a gente já montou uma equipe aqui com, né, educador social, psicólogo, assistente social, que foi, né, uma coisa bem... Foi um pulo, digamos assim, de uma situação para outra, né? E a gente está cada vez tentando melhorar, né? Colocando mais atividades para eles, para fazer com que eles consigam. A gente já muitas vezes fez cursos assim, nós, com pessoas que sabem fazer, né? Teve muita coisa que marcou, mas eu vou falar do pessoal do São Marcos que ficou aqui. Tinha uma das acolhidas lá do São Marcos, que ela chegava aqui, ela ia lá me encontrar e dizia assim, tia, eu não vou tomar banho hoje. Daí eu falava para ela, abraçava, falava, não, você tem que tomar banho, você vai ficar cheirosinha, limpinha, tudo. Daí ela falava, tá bom, tia, eu tomo banho, mas não faço atividade. Aí eu abraçava de novo. Conceição, você tem que fazer atividade, senão você vai ficar dura, né? Não vai poder andar, isso. Tá bom, tia, então eu faço, tomo banho e faço atividade. Era assim, eram umas crianças, sabia? Umas crianças. Daí tinha o Roberto, que ele deitava de barriga no chão, daí, quando eu entrava, ele dizia, tia, vai ter reza hoje? Então são coisas assim, e muita coisa, nossa, muita coisa marcou, sabe? Inclusive dos acolhidos, assim, deles chegar e agradecer, né? Muita coisa. Normalmente eles já chegam bastante destruídos, né, emocionalmente, devido à questão de estar ali na rua. E quando a gente faz esse retorno ao histórico das pessoas, nós buscamos entender o que está acontecendo com ele para que ele possa estar melhorando para fazer a reinserção na sociedade. Como as pessoas que estão em situação de rua, elas estão bastante fragilizadas, abrir esse espaço para entendimento da pessoalidade de cada pessoa tem uma grande importância para ajudar elas a buscar a superação das suas condições. A maneira com que
eu trabalho para trazer essa autoestima para os acolhidos é entrar no mundo deles, é compreender eles enquanto pessoa, enquanto humanos. Eles são igual a mim, são pessoas. E é necessário resgatar esse fator humanidade, né, neles, em nós também. Sempre lembrar a parte humana do serviço, da parte profissional, para que a gente possa estar lado a lado junto com eles. Além dos trabalhos que nós fizemos, que eu faço nos atendimentos psicossociais, e com cada acolhido individualmente, nós propomos às pessoas também atendimentos coletivos. E nesses atendimentos coletivos, nós pegamos a necessidade dessa coletividade para buscar um entendimento de como ajudar eles a se direcionar. Como nós trabalhamos com o fator de transformação, quando um acolhido ali vê o outro conseguindo atingir seus objetivos, conseguindo trabalho, conseguindo os seus documentos, isso é um fator motivacional para que ele possa conseguir também ir atrás das suas necessidades. O acompanhamento do acolhido ele acontece da seguinte maneira: o acolhido chega até o atendimento, e a partir do atendimento nós vamos fazer o resgate da história desse acolhido. Quando a gente faz o resgate da história desse acolhido, tanto na questão familiar, tanto na questão de documentos, na questão de saúde, essa história ela evidencia as necessidades, e a partir dessas necessidades a gente faz o encaminhamento para o BS de referência, né, órgãos de intermediação de mão de obra. Durante o atendimento, quando eles estão na sua fragilidade máxima, né, é observável a estima baixa, né, do usuário, a falta de esperança. E conforme ele vai atingindo seus objetivos, dá para ver nitidamente como a esperança ela vai motivando as próprias ações. Então, conseguindo trabalho, conseguindo documentação, conseguindo os seus objetivos, a pessoa vai alterando, vai voltando a ter esperança da vida. A gente vê que eles chegam sempre cansados, debilitados, e você vai vendo a evolução deles. Quando você está passando, assim, eles já chamam e falam assim: conseguiu o trabalho, consegui o documento, sabe? Assistente social, consegui o documento, consegui, já fui consultar, aqui, já tô com os remédios. E a gente vai vendo dia a dia, né, a importância que esse trabalho tem, sabe? A importância que essa instituição tem para essas pessoas. E é tão visível assim a melhora deles, a mudança, sabe? E esse feedback que eles dão pra gente dessa melhora, sabe? Os agradecimentos. Então, assim, isso é muito gratificante. São pessoas assim que, como é o último refúgio de muitas delas, chegam sem, assim, com laços familiares fragilizados, doentes, né, com a roupa do corpo. E a dificuldade consiste em eles aceitarem esse atendimento, aceitarem esse direcionamento, porque muitos deles são resistentes a isso. Para que eles sintam esse interesse, a importância, né, que eles têm como pessoa, como ser humano, eu procuro mostrar para eles, né, essa parte que eles deixaram para trás, que eles esqueceram. Falo muito para eles assim sobre a importância deles se ressignificarem. Falo muito sobre o valor que eles têm perante a vida, né, e que eles podem se ressignificar. Também reforço que não importa o que aconteceu antes na vida deles, que o que vai contar mesmo é de hoje em diante. Eu sempre friso isso para eles. Não importa o que aconteceu na sua vida antigamente. O que importa é de hoje em diante. Vamos reconstruir isso hoje? Vamos fazer dar certo? Vamos construir um futuro?
vamos fazer seus documentos, você tem condição de arrumar um emprego legal, uma coisa que você gosta, né? Eu tento buscar os sonhos neles que há muito tempo eles não têm. E ressalto também a importância, né, deles estarem cuidando deles mesmos. Também sempre digo que a gente veio sozinho e vai embora sozinho, né, que quer tudo sobre a gente. Então, para eles terem um foco neles mesmos e verem que eles são capazes de recomeçar, de reconstruir, que nem tudo está perdido. Nós trabalhamos também a corresponsabilidade dos usuários aqui do serviço. Durante a sua permanência, eles também participam voluntariamente de atividades de organização dos ambientes, de preparo de alimentos que nós recebemos de doação e são alimentos perecíveis e por isso demandam também da ajuda deles para que nós possamos realizar algumas atividades de conservação desses alimentos para evitar o desperdício e também de uma perspectiva de que eles possam também se desenvolver em áreas da vida que muitas vezes não tiveram uma oportunidade, não tiveram uma orientação. Então são atividades práticas que também acabam servindo depois para quando a pessoa conquistar a sua autonomia, se reinserir em sociedade, tiver o seu espaço próprio, né? Tem palestra assim até de como você ir num serviço, como você fazer uma entrevista. Tem palestra assim para a parte espiritual. Eu na parte de barbearia, quando eu voltei para cá, eu estava muito desanimado. Teve uns cursos aqui que o Ivo dá, que é um rapaz que vem aqui, um voluntariado, que ele me ergueu para cima, até o conceito assim de se olhar para frente, porque quando você está no albergue, às vezes você se diminui, né? Não curta no albergue, né? Mas nesse momento assim delicado. Então eles, além de dar esse acolhimento, tipo, da moradia, do local para você dormir, da roupa para você lavar, tem todo o espaço aí para lavar roupa, eles te dão um acolhimento espiritual e psicológico. Te coloca para cima, te ensina como que você vai se portar numa entrevista, como que você vai conversar, como que você vai chegar num lugar. E muitas lições dessas eu vou levar para minha vida, não só para o momento que eu tô aqui, mas para futuramente assim no meu dia a dia, né? Inserir a pessoa no mercado de trabalho, para fazer a documentação. A gente faz um trabalho de encaminhamento, né, junto às redes. A gente trabalha com o Instituto de Identificação, a gente trabalha com o Ministério Público, a gente trabalha com CRES, CRAS, CREAS, e a gente faz contato com as famílias, né, porque muitas vezes elas estão longe, querem retornar à família, mas nem lembra mais onde estão os familiares. Essa reinserção do trabalho, ela passa por um trabalho de entender quais são as condições daquela pessoa, o que ela está buscando também em termos de trabalho, quais são as experiências prévias dela, mas também no sentido de oferecer palestras, diálogos, de construir possibilidades junto com a pessoa e conforme os interesses dela. E conforme também as possibilidades do nosso serviço em ofertar alguns tipos de capacitações para essas pessoas. Em todas essas práticas, nós estamos acompanhando o comportamento das pessoas, principalmente na figura dos orientadores sociais. São muitos os desafios, desde estruturais, em termos de estrutura física mesmo para atendimento das pessoas, por conta da característica de ser um serviço ininterrupto. Então funciona 24 horas por dia, 365 dias no ano. Envolve também alguns desafios em termos técnicos mesmo de atendimento, considerando as condições em que as pessoas se encontram no momento que vem precisar usar o serviço, né? Cada pessoa que chega aqui, ela chega com condições diferentes uma da outra. Essa pessoa ela vai ter algumas
algumas marcas sociais, algumas dificuldades pessoais. Então, existe também a dificuldade de humanização do trabalho, no sentido de poder auxiliar as pessoas nas suas dificuldades e, ao mesmo tempo, preservar a ordem, a organização e manter o serviço centrado na instituição, preservando uma certa impessoalidade na prestação do serviço. Que nem tem as regras, ali, lógico que a mulher estava falando, mas se não tiver regras, todo lugar tem regra. A casa da gente, por exemplo, se estiver numa casa, vai ter regras. No serviço tem regras. As regras servem para manter a ordem, não virar bagunça, né? E não é regras difíceis, é só seguir regras básicas, assim, né? Tipo de horário de banho, porque senão todo mundo vai tomar banho em qualquer coisa. Qualquer horário. Tem a regra do horário de almoço, regra para o pessoal não ficar saindo muito na rua, assim, e acabar perdendo o almoço, né? É uma regra de disciplina. Os coordenadores e educadores, eles são bacanas, eles sempre tentam passar bem essas regras. Não é fácil lidar com o ser humano, porque eu trabalho atendendo o povo também. Eu sei que é complicado, ainda mais aqui, às vezes, vem gente boa e vem gente, às vezes, alteradas, né? Daí para eles é complicado também o psicológico da pessoa. Eu vou compartilhar um caso marcante, né? Eu acredito que seja bem legal, que nós atendemos uma família de imigrantes, né, que é o albergue, no qual nós conseguimos a documentação para eles, conseguimos a reinserção no mercado de trabalho. Um dos integrantes dessa família conseguiu fazer uma faculdade, né, conseguiu casar, ter um carro, ter recursos, e o mais legal é que hoje os filhos dessa pessoa estudam na mesma escola que os meus filhos. Então a reinserção não foi só no mercado de trabalho, foi na sociedade realmente no meio de nós, junto com nós. É um dos casos bacanas assim, que eu tenho para compartilhar. E me motiva saber que eles estão mudando. Inclusive eu tive antes de ontem um senhor aqui que veio comprar umas coisas, uns agasalhos, para uma pessoa que trabalha com ele, que ele saiu daqui, ele já conseguiu emprego, e essa pessoa disse que estava passando frio e ele veio comprar, porque ele aprendeu aqui, o que ele ganhou aqui, o que ele aprendeu, ele quer fazer para os outros também. Então, para a gente é gratificante saber que você fez diferença, né? O importante, para mim, é fazer a diferença, tá? Olha, o albergue é uma casa que nos faz crescer muito, em todos os sentidos. O serviço voluntário, o serviço de atendimento às pessoas em vulnerabilidade, que eles chegam carentes em todos os sentidos, né? Então, acho que a casa é um acolhimento muito bom. Em questão daqui do albergue, para mim ele foi uma escola. Que a gente, quando cai aqui, você, no começo, no início, olha todo mundo diferente. Você nunca passou por aqui, você tem aquele julgamento, pré-julgamento assim, das pessoas, e você pensa, é tudo bêbado, é tudo louco. E não. Quando eu entrei aqui, eu comecei a conhecer as pessoas, comecei a conhecer a história de vida de cada uma. Eu descobri que cada uma teve algum motivo, que a vida é uma roda, né? Por algum motivo, uma hora a gente está em cima, uma hora está no meio, uma hora está embaixo. Alguém, por algum motivo, acabou entrando aqui, né? Fiz amizade com essas pessoas, vi a história de vida de cada um, absorvi o bom, vi onde que elas erraram, para eu também não errar futuramente. Aqui, para mim, ele foi fundamental, que não... O albergue antes eu via assim como um lugar que qualquer um poderia chegar e pousar, né? Só que hoje eu não vejo só como isso. Ele não é só um apoio para você dormir e comer. Ele não é só isso. Ele é um apoio para você se erguer na tua vida. Tipo, por algum motivo você caiu, aqui eles te dão alimentação. Se você arrumar um serviço que não tem almoço, eles dão uma marmita para você levar. Mas para mim foi uma escola, né? Eu tenho muito a agradecer. É uma oportunidade, talvez única na vida de cada um que passa aqui. É um recomeço. Em uma palavra, eu vejo o albergue como recomeço. Eu enxergo um futuro promissor e desafiador ao mesmo tempo.
promissor na perspectiva de que sempre podemos contar com o auxílio de muitas pessoas que fazem aqui um trabalho voluntário, que nos auxiliam a buscar melhorar as nossas condições aqui de funcionamento, e ao mesmo tempo desafiador, porque é sempre desafiador para uma instituição sem fins lucrativos poder manter uma estrutura como essa funcionando, em termos de custos, de despesas e também de equipe mesmo, né? Para poder prestar esse serviço humanizado. Se eu falar isso aqui deles, eu tô sendo rúdica, fria e calculista. Por isso eu não posso falar que nós estamos aqui, eles têm paciência, nós também temos. Estou vencendo a batalha, vou sair, então vou deixar saudade daqui para eles e vou levar deles quando eu for morar na minha casinha. Outra situação interessante, né, é de um usuário que ele passava por várias cidades e a cada cidade que ele ia, ele conseguia remédios novos diante do seu quadro de saúde mental. Chegando aqui em Cascavel, conseguiu organizar a questão de saúde mental dele junto com a rede, e de uma caixa grande de remédios ele reduziu a poucos remédios. Depois de 10 anos sem entrar no mercado de trabalho, ele conseguiu entrar no mercado de trabalho. E ele saiu aqui do albergue trabalhando. E em seu desligamento, no último dia, ele deixou uma carta para mim, debaixo da porta do Nissan. Cascavel, 10 de agosto de 2025. Caro Luiz, em primeiro lugar, muito obrigado pelas orientações que me deu diante das conversas que tivemos no que se refere ao seu trabalho aqui nessa casa. Quero dizer a você que a primeira semana de trabalho foi desafiadora, difícil mesmo, mas estou superando e colocando a vida em sua normalidade diante da luta de cada dia. Estou me sentindo melhor ocupando minha mente no trabalho, estou me sentindo mais leve, com a mente mais arejada, sem tensão mental. Fiquei uma semana sem o clonazepam e percebi que a ausência dele me deixou desconfortável. Já os outros remédios não me causaram nenhuma reação. Me sinto muito melhor sem eles. Minha luta agora é deixar o clonazepam. Aos poucos, eu chego lá. Abri muitos caminhos em minha vida por meio das minhas andanças. Penso que agora é hora de me encontrar em um caminho e lutar por uma vida concreta, para construir uma vida de verdade, como deve ser. Como diz a música, é preciso saber viver. E a vida se constrói por meio da luta, se fixando ao meio em uma comunidade, construindo vínculos. Essa casa presta um papel monumental às pessoas que por aqui passam. Mas o que dói de ver no ambiente é a falta de consciência por parte da maioria em tudo que é oferecido a cada um estando aqui nessa casa. Não percamos a fé, esperança e amor, como diz Santa Teresa de Ávila. Tudo passa, tudo muda. Com paciência, tudo se alcança. Só Deus basta. Meu sentimento não tem preço, meu sentimento, eu nem sei como que eu vou dizer. Lembrar das pessoas que ajudaram nós, que deram acolhimento para nós, as pessoas, amigos, amigas, a lembrança que eu tenho deles e quero um futuro bom para eles.